programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, está aqui conosco nosso produtor Assauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que as bênçãos do Pai estejam no coração de todos. Também aqui conosco nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, que fica garimpando essas informações, né? Para nos trazer a sua agendinha de luz. Por favor, Joel. Luz, paz nos corações, com Jesus sendo a bússola das nossas vidas. Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Você sabia que o Reformador, que é uma revista da FEB, da Federação Espírita Brasileira, foi fundada em 21 de janeiro de 1883 por um imigrante português chamado Augusto Elias da Silva? Antes da FEB. Antes da FEB, porque depois ele ajudou até a fundar a FEB. A FEB foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte. E ele montou o Reformador, no ateliê ele era fotógrafo, aqui na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, e ele então instalou ali a redação e as oficinas, apoiado pela família toda, e fundou o Reformador. 20 e poucos anos depois do Espiritismo pelo Livro dos Espíritos. Olha só que coisa maravilhosa. E a FEB recomenda que você seja um assinante do Reformador para saber do movimento espírita no Brasil inteiro. Hoje à noite no Teatro Vanucci, às 19h30, com entrada franca, a queridíssima irmã, amiga Margarete Lacourte fará uma belíssima palestra com a interação dos presentes. Estão todos convidados e eu espero vocês lá. O Brasil inteiro está comovido e mobilizado pelo crime hediondo que está sendo cometido na Amazônia, que é a mortandade dos botos cor-de-rosa. São abatidos cruelmente para servir de isca para os pescadores. Então há uma movimentação muito grande no sentido de mobilizar as autoridades para impedir que se faça alguma coisa. E aqui no Rio de Janeiro, a nossa querida amiga e belíssima atriz, a Eliane Narducci, que é também uma médium do Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci, ela está comandando essa missão, esse mutirão para que se acabe definitivamente com essa história de matar. Eles são dóceis, cor-de-rosa, amorosíssimos e tal. E tudo isso tem muito a ver com o amor que a doutrina espírita tem pelos animais, pela ecologia, pela vida, criação de Deus. Só para lembrar, a palavra ecologia é um neologismo criado à época de Kardec, a época que Kardec criou o neologismo do espiritismo, e por um médico alemão. Então, queridos amigos, por favor, vamos trabalhar nesse sentido. Um ouvinte pergunta se em Jacarepaguá tem duas instituições espíritas com o mesmo nome, Eurípides Barçanufo. Então a gente explica, minha amiga querida, não, é uma instituição só com duas casas. E elas desenvolvem uma montanha de atividades comandadas pelos dois irmãos que são espetaculares, o Gilson e o Gilberto Bordalo. Basta que você procure uma das duas casas, e os endereços eu vou te dar aqui já, que eu estou sem óculos e não estou vendo nada, mas é em Jacarepaguá, na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara. E a outra fica na Rua José Orlando, número 3, em Curicica. Você vai ficar encantada e saber muito mais sobre esse mestre da doutrina espírita, que é Eurípides Barçanufo. Eu quero recomendar mais uma vez aqueles que ainda não adquiriram, para adquirir o livro Respingos Históricos das Escrituras Sagradas, do nosso querido amigo Dirceu Machado. Até a próxima semana, eu estarei aqui com todos vocês. Luz e paz. É porque agora está na hora de responder as perguntas, né, Sérgio? Sim. Está aí a nossa Giovana Carvalhais, lá de Niterói.
Diz ela assim: como o Espiritismo entende a questão do juízo final? É interessante. Né? O que vai haver com esse juízo final? É terrível. Bom, veja bem, meu ouvinte. A figura do juízo final, e eu coloco esse juízo final entre aspas, não existe na teologia espírita. Todos nós somos avaliados pelos nossos atos e considerados pelos nossos méritos e deméritos. A vida, por demais, ela é por demais dinâmica para ser interrompida à espera de um momento condenatório, onde as chances são seletivas. Entendemos que o espírito está permanentemente sujeito aos ditames de sua consciência e em condições de fazer suas próprias escolhas através do livre-arbítrio. É isso que vai traduzir as responsabilidades de cada um e o consequente reajuste pela lei de causa e efeito. É um processo permanente, dinâmico, onde cada um é considerado pelas suas conquistas. Não existe, portanto, um juízo final. Existe, sim, uma avaliação permanente, porque, por ser dinâmico, o espírito ele vai cada vez mais crescendo, através do seu próprio mérito. Essa é uma ideia bastante equivocada, né? Porque dá a impressão que você para e é julgado. Não é? O que aconteceu? Você viveu, parou, cometeu uma opção de coisas e é julgado. Será que nesse período que você viveu, você realmente teve todas as oportunidades? Será que você teve todo o conhecimento? Teve toda a aprendizagem? Se a nossa justiça dos homens aqui dá às pessoas o pleno direito de defesa e a compreensão de que existem fatores, muitas vezes, em transgressões horrorosas, fatores que minimizam as faltas, imagine a justiça de Deus. Então isso é mais uma transliteração de conhecimentos que vinham lá dos egípcios, vinham lá da antiguidade. Na verdade, isso são questões, essa questão do castigo, da punição, são questões que vêm lá da antiguidade, né? E que, na verdade, colocava a criatura com medo de Deus. É um juiz implacável, né? Que ia julgar as pessoas. Na verdade, desculpe, César, na verdade, isso vem do Avesta, Zendo Avesta, lá dos babilônios, do Código de Hammurabi, que traduziram tudo isso na teologia judaica. Isso acabou chegando ao judaísmo, né, que trouxe essa questão do pecado, de julgamento, e chegou aos cristianismos, né, que colocaram, mas Jesus não fala dessas questões, né? De maneira que isso se contraria, inclusive, a nossa visão evolutiva, que você vai crescendo indefinidamente na direção do bem. Essa que é a ideia. Mas há uma outra questão aqui. Assistimos hoje em dia aquilo que parece ser uma grande alteração nos costumes e na moral, conforme sempre aprendemos. A própria igreja parece estar revendo sua visão nesses temas polêmicos. O que os senhores acham disso? Deixa eu respirar fundo aqui. Olha, eu não acredito que esteja ocorrendo uma grande alteração nos costumes e na moral, como parece ser. Na verdade, os padrões sociais de moral e ética, eles continuam os mesmos e são elementos importantes na condução de nosso comportamento. O que acontece é que comportamentos antes considerados e condenados como imorais, que ficavam escondidos em um faz de conta, estão agora sendo expostos e discutidos com maior liberdade. O que nos parece um grande equívoco é a forma com que esses temas estão sendo discutidos e apresentados, principalmente pela mídia. Pretende-se que as pessoas vejam condutas sujeitas a controvérsias como normais e dignas, pois acontecem em nome do amor. Que esses assuntos sejam discutidos e seriamente analisados, visando atitudes de respeito pelo próximo, é desejável. Mas que eles sejam apresentados como ligados aos caminhos da normalidade e devem ser aceitos naturalmente como expressões do amor, então é motivo de nossos cuidados. O Espiritismo, em sua essência,
privilegia a educação como elemento de transformação do homem, e essa transformação deve ser realizada em busca dos caminhos de Deus e através do amor, aquilo que foi ensinado por Jesus. Quanto à revisão que a Igreja está procedendo, como você diz, nos parece, pelas notícias que temos, que ela está reduzindo a sua rígida visão de não tolerar e de repudiar as várias formas de alterações dos padrões sociais, onde nega a palavra pastoral para os que nesse processo estão incluídos. Parece que ela está abrindo os braços e amparando seus filhos pródigos, praticando um cristianismo mais tolerante, mas não significando que está adotando e aprovando os equívocos antes atacados. Nesse aspecto, está havendo uma convergência no pensamento cristão de todas as denominações religiosas, onde o amor, em sua expressão maior, é o centro. Então veja bem, a Igreja está voltando os seus olhos para aqueles que são divorciados, para uma série de outras situações que são condenadas e antes para eles eram fechadas as portas. Mas isso não está significando que para desvios morais ela esteja abrindo as portas. Aliás, nem ela nem ninguém. Então, essa abertura da Igreja ela é significativa, mas ela segue padrões e segue cuidados também, como nós, qualquer cristão, qualquer outro também segue. Nós não podemos chegar e dizer assim que isso que nós estamos vendo nas novelas, por exemplo, seja uma coisa aceitável socialmente falando. Né? Há outra questão até ligada a isso aqui, que a nossa irmão pergunta. Considerando que tudo que foi estabelecido até agora como imoral ou fora dos padrões éticos venha a ser considerado como tolerável e, sob certos ângulos, normal, como fica o padrão de conduta espírita? Olha, é preciso antes analisar quem está agora considerando tolerável ou até normal, como você diz, o que antes era imoral ou antiético. Se esses conceitos não forem tacitamente aceitos pelo corpo social, não será um segmento religioso que o fará, estabelecendo uma regra social. Então não adianta, se todo mundo repudia, não adianta alguém com autoridade religiosa chegar e dizer, não, agora pode, se isso é rejeitado pelo corpo social. Essa questão é muito complexa e certamente ainda vai exigir muitos debates. Agora, o Espiritismo, como revelação, foi codificado por Allan Kardec, e o primeiro livro da codificação foi O Livro dos Espíritos. Ali, na parte terceira, os Espíritos deram a Kardec as leis morais, que são um conjunto de regras que equacionam o nosso comportamento diante das atividades humanas. São leis naturais, e delas não nos afastaremos, mesmo diante das injunções dos interesses e condicionamentos humanos. São as leis morais. Está lá muito claro isso. O espírita, portanto, tem uma regra básica de conduta: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a regra áurea da cristandade. E assim sendo, a nossa visão da vida é de tolerância, generosidade e nunca condenar os desvios sociais, sejam eles quais forem. Isso não quer dizer que para eles devemos fechar os olhos e concordar com tudo. Nessas situações, vale lembrar a passagem de Jesus e a mulher adulta. Não condenar. Mas não significa que a não condenação não vamos aderir. Não vamos aderir. Nós temos que ter as bases morais e éticas para isso. Né? Como Jesus fez. Certamente ele não perdoou a mulher adulta por ela ter cometido o adultério, mas sim para ela ter a chance da remissão. É verdade. Muito bem, meus irmãos. Vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Precisando escolher um presente?
Aceita a sugestão? Ofereço um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a mensagem de hoje nos fala do sentimento por excelência, que é o amor. De autoria de Karin Izumi, que a intitula Se Amar Fosse Fácil, a mensagem nos diz: se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal, nem tanta gente mal amada. Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, nem tantas guerras, nem tanta gente sem sobrenome. Se amar fosse fácil, não haveria crianças nas ruas sem ter ninguém, nem haveria orfanatos, porque as famílias serenas adotariam essas crianças como filhos do coração. Não haveria filhos mal concebidos, nem esposas mal amadas, nem michês, nem prostitutas. E nunca ninguém negaria o que jurou num altar um dia. Nem haveria divórcio e nem desquite, jamais. Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes e as mulheres gestantes não tirariam seu feto. Nem haveria assassinos, nem preços exorbitantes, nem os que ganham demais, nem os que ganham de menos. Se amar fosse fácil, nem soldados haveria, pois ninguém cometeria agressões. No máximo, os soldados ajudariam as populações nas situações de calamidade ou no combate a um cão feroz, por exemplo. Mas o amor é um sentimento que depende de um eu quero, seguido de um eu espero. A vontade é rebelde. O homem é um egoísta que maximiza seu eu. Por isso, o amor é difícil. Jesus Cristo não estava brincando quando nos mandou amar uns aos outros. E também não estava brincando quando morreu amando, dando-nos a suprema lição. Não se ama por ser fácil. Ama-se porque é preciso. É imperioso amar para poder evoluir. Jesus, o nosso modelo, construiu o seu evangelho pronunciando essa palavra sublime. Ela traduz todo o bem que um ser possa proporcionar a outro ser, seja um semelhante a um animal, a um vegetal, à natureza, enfim. Quem ama não produz o mal. O mal é a ausência de amor. É a consequência da ignorância. Assim como a luz substitui as trevas, a sabedoria extingue o mal. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao estudar a máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, fala-nos sobre a lei de amor, com 3 maravilhosas mensagens em que os espíritos Lázaro, Fenelon e Sanson se expressam sobre esse sentimento puro que nos eleva às alturas. Lázaro nos diz, aspas, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Fecha aspas. Fenelon afirma, abre aspas, há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas
e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Fecha aspas. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, complementa, abre aspas, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Fecha aspas. Meus amigos, não há alternativa. Se quisermos caminhar nas pegadas de Jesus, precisamos dar-nos pressa em aprender a amar. Aqui nos despedimos, com votos de luz e paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. O nosso ICEB estará oferecendo para você no próximo sábado, na parte da manhã, o estudo da doutrina espírita com Silvio Portugal, de 8h30 às 10 horas, e o estudo da mediunidade, também com Silvio, de 10 ao meio-dia. Você que gosta de aprofundar o estudo da doutrina espírita, entender um pouco mais o que é mediunidade, o aspecto, o fenômeno, o ponto de vista do médium, você deve estar conosco no ICEB, estudando com Silvio Portugal. Colaborador antigo do ICEB, trabalhador do bem. E você que gosta de Esperanto, a língua da esperança, a língua universal, Altamiro Rocha, Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas. E se você quer aprofundar-se um pouquinho mais no esclarecimento e na prática da língua, Esperanto Básico 2, de 11 horas ao meio-dia, Altamiro Rocha. Há muito tempo ele vem divulgando esta língua internacional e vem obtendo assim muito aprofundamento, possibilitando a compreensão e a prática desta língua, o Esperanto. Às 3 horas da tarde, na cadeira Religião Espírita, e o tema, o despertar do mundo novo, a terceira revelação. Cláudio Conte, imperdível. 3 horas da tarde, o despertar do mundo novo, a terceira revelação, com Cláudio Conte. Encontro marcado com você, próximo sábado. O destaque da nossa revista Cultura Espírita é a entrevista da página central. Médico, canceriologista, oncologista, expositor espírita, Dr. Hernani Francisco de Sena Sampaio. Ele é aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E o tema, ouça bem, psiconeuroendocrinoimunologia. É isso mesmo. Psiconeuroendocrinoimunologia. E o primeiro apontamento desta coluna extraordinária, com informações realmente relevantes, como sempre acontece na nossa revista Cultura Espírita. Ele diz assim: a psique, alma e corpo reagem complementariamente, uma com a outra e um com o outro,
numa mudança no estado da psique que produz uma mudança na estrutura do corpo e ao inverso, uma mudança na estrutura do corpo produz uma mudança na estrutura da psique. Então, mente e corpo, espírito e matéria relacionam-se intimamente. A ativação do sistema imunológico, produção de anticorpos e outros componentes do sistema estimulam o funcionamento da cadeia das glândulas do corpo em sua plenitude, produção dos neuroendócrinos, vasopressina, hormônios adrenocorticais. Esse equilíbrio entre cérebro e corpo é denominado homeostasia. O ser humano pode prevenir enfermidades ou auxiliar o seu tratamento com os procedimentos médicos convencionais, como também acionar o seu estado de homeostase através dos conhecimentos da fisiologia humana, da persistência da fé, da prece, do estado de meditação, do estado crístico. O médico dos médicos, o primeiro a dizer para quem o procurava a sua fé e que te levará à cura, Jesus. Foi certamente o criador da psico-neuro-endocrinoimunologia. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, prescreve também a prece e a prática dos ensinamentos do Mestre Jesus como remédios para a alma. Todo este assunto esperando por você na nossa revista Cultura Espírita de novembro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.